Era junho de 1859 e naquela época havia uma enorme migração para o oeste dos Estados Unidos, que acabara de ser conquistada pelos norte-americanos, seja por espantar indígenas, comprar terras de ingleses e franceses ou apenas guerrear com o México. Nesse contexto, havia um fazendeiro americano chamado Lyman Cutler, que através de leis feitas pelo governo dos Estados Unidos, acabou ganhando uma terra no estado de Washington, no extremo noroeste da nação, na ilha de San Juan, ao lado da fronteira com o Canadá britânico. Vamos dizer que ele ganhou uma fazenda bem afastada. Lyman estava lá vivendo como fazendeiro, assim como boa parte da população mundial na época, até encontrar um bicho diferente na sua propriedade. Um porco. O animal estava lá comendo sua plantação de batata, o que gerou um pensamento sincero ao nosso Lyman Cutler: almoço grátis. Sim, ele matou o porco para comer, por mais que algumas fontes dizem que ele só matou por raiva. Após o incidente, surgiu um irlandês conhecido como Charles Griffin, que era o dono do porco e trabalhava na Companhia da Baía de Hudson, uma empresa inglesa que se localizava do outro lado da fronteira. Charles estava vivendo na ilha, onde tinha criado uma fazenda de ovelhas e alguns porcos. O irlandês descobriu que o seu vizinho Lyman tinha matado seu porco para o comer, e como compensação ele pediu dinheiro para o americano. O preço era até alto para a época, era $100. E claro que Lyman rejeitou e disse que apenas daria $10. A discussão foi longa até que o norte-americano disse que não iria dar nada, pois foi o porco do Charles que foi para sua fazenda, e ele apenas aproveitou o que havia na sua terra. A briga piorou e Charles Griffin decide chamar o governo britânico para resolver a situação. Se fosse em qualquer lugar da Colômbia Britânica, é provável que essa briga seria resolvida rapidamente, pois no fim do dia era só uma briga de fazendeiros. Mas essa região da fronteira se tornou um pretexto para uma investida do exército por ali. Os ingleses já estavam expulsando Lyman Cutler na ilha, assim ele pediu a ajuda do tio Sam para resolver esse crime, de expulsarem ele de sua terra que ele próprio ganhou. Antes de continuar essa novelinha, temos que explicar o grande problema da ilha de San Juan. Como vocês devem saber, os Estados Unidos se separaram do Reino Unido e as duas nações já tinham um conflito há muito tempo pela fronteira. Se olharmos o mapa, a principal decisão diplomática para resolver o problema dos dois países foi colocar a divisa do paralelo 49 ao norte. Por isso que é apenas uma reta enorme, boa parte da fronteira. Esse acordo funcionava para boa parte do oeste dos Estados Unidos, mas quando chegávamos na ilha de Vancouver, perto do Oceano Pacífico, era gerado algumas intrigas. Ali tem canais bem importantes para a navegação marítima, e o Reino Unido não queria perder aquela região pelo paralelo. Foi decidido após anos de conflito que a ilha de Vancouver ficaria inteiramente para os britânicos. Porém, isto gerava outro problema, pois havia algumas ilhas menores entre Vancouver e o resto da América. Eles não conseguiram ter um acordo até antes do incidente do porco em 1859. Desse modo, a ilha de San Juan era um território reivindicado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. E inclusive os dois mandaram pessoas para viverem ali, mesmo que sem um acordo claro de onde era a divisa. E bastou um porco e uma briga de vizinhos para que fosse o pretexto para uma possível guerra. Em agosto daquele ano foram enviados pelos norte-americanos 461 combatentes e 14 canhões, e pelo lado inglês houveram 2.140 combatentes, 5 navios de guerra e 70 canhões. Essa notícia chegou a Washington e Londres, lá para setembro de 1859, e a decisão foi na diplomacia. Ao invés de atirarem balas, foram alguns anos de conversa, e os soldados inimigos até baixaram a guarda e começaram a conviverem juntos em vilas. Na verdade, esse caso demorou muito. Foi até para tribunais internacionais, mediados pelo imperador da Prússia e depois da Alemanha, Guilherme I. Foi decidido apenas em 1872, ou seja, 13 anos depois do incidente do porco, que a ilha de San Juan ficaria ao mando dos Estados Unidos. Desse modo, o Reino Unido retirou suas tropas no final daquele ano, que ficaram tanto tempo ali sem dar um único tiro, enquanto os americanos fariam o mesmo até 1874. Aliás, não seria uma boa ideia continuar com o exército perto da fronteira. A ilha de San Juan atualmente tem um parque lembrando desse ocorrido e uma população de 8.000 habitantes. Eu não consegui achar informações sobre Lyman Cutler e do Charles Griffin, mas espero que eles tenham vivido bem após a briga. No fim de tudo, quem perdeu mesmo foi o porco. Ele virou comida. Um segundo de silêncio para o porco. Pronto. Bem, dê like para salvar o bebê de ser evaporado pelo porco.